Vamos, galera! Tá começando agora mais um programa Bem Assim. Bom dia para você que tá aqui ligadinho na telinha da TV Mar. Muito obrigada pela sua companhia. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre um assunto muito importante, tá, pessoal? Vou até mudar aqui o meu semblante, porque a gente vai falar sobre tuberculose. Infelizmente, os casos eles têm aumentado, tá? Não só aqui no Brasil, como também no mundo. E a gente precisa acender o alerta, então já nós vamos falar sobre isso. Também vamos falar sobre alopécia, né? Se você aí acompanha o mundo das celebridades, você com certeza ficou sabendo do que aconteceu lá no Oscar, né, na cerimônia desse ano. Pois é, a gente vai falar sobre esse assunto porque também foi um assunto que ganhou um grande destaque logo após a cerimônia. E é claro, também ainda nós vamos falar hoje aqui sobre dança, pois é, dança de salão. Um casal aí está fazendo 18 anos, celebrando, né, seus 18 anos de ensino de dança de salão e está fazendo uma programação bem legal, bem diversificada que você pode participar. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Essas crianças que ficam ali, sabia, pessoal, mexendo ali naquelas máquinas? Pois é, isso não me rei não, como diz a minha mãe. Mas é isso, vamos embora começar o nosso programa. Bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho com a gente, você que nos acompanha aí pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que transmite toda a nossa programação, ou ainda, né, também pelo nosso aplicativo da TV Mar. Brigadão! Lembrando que você também consegue nos acompanhar pelas plataformas YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. Tá tudo passando aqui na sua tela como é que a gente está lá, tá joia? Corre lá para acompanhar a gente. Vamos lá começar o nosso dia por aqui hoje, porque é o seguinte, no mês passado, especificamente no dia 24, o mundo celebrou o Dia de Controle da Tuberculose. Mesmo depois de muitos anos, a doença ela continua sendo um problema de saúde importante e que exige a nossa atenção. Quem vai conversar com a gente agora sobre esse tema é a infectologista do Apivida, Silvia Fonseca, que já está aqui comigo pelo Skype. Bom dia, Silvia. Fazia tempo que a gente não se via. Bom dia, Mara. Obrigada pelo convite. Bom dia para todos que estão nos vendo e ouvindo. Sim, eu que agradeço você ter aceitado nosso convite, sua disponibilidade aí em meio a essa agenda tão atribulada que a gente bem sabe disso. Vamos começar explicando o que é a tuberculose. Eu acho que para quem é mais novo, talvez seja uma doença, né, que não se ouve falar muito. A tuberculose ela é uma infecção que, infelizmente, ainda está muito disseminada no mundo, né? A gente faz parte dos 30 países que tem 80% dos casos do mundo, então o Brasil ainda tem muita gente com tuberculose. E a tuberculose, a boa notícia é que ela é uma infecção curável. Então, se a gente tratar direitinho, a gente pode ficar bom. Sem sequela. Mas a tuberculose não dá imunidade, Mara. Então, a gente pode ter tuberculose várias vezes na vida. É uma infecção causada por uma bactéria. Geralmente, ela entra pelo nariz, né? Essa bactéria entra pelo nariz e a mais comum apresentação dela é uma pneumonia, um tipo de pneumonia. A pessoa fica tendo tosse, febre. É uma tosse e uma febre que no começo a tosse começa meio seca e depois ela fica mais carregada. E a pessoa vai emagrecendo. Então, qualquer tosse e febre que dure mais de 2 semanas, a gente já tem que pensar em tuberculose. E ela passa muito para as pessoas que estão perto, principalmente quem convive, então dentro de casa, no trabalho. Então, o que a gente viu nesse ano de 2020, quando começou a pandemia, é que o número de casos notificados, ou seja, que alguém fez o diagnóstico e mandou para as autoridades sanitárias, no mundo inteiro esse número de casos diminuiu, mas foi uma falsa queda, porque na verdade o número de mortes por tuberculose aumentou, provavelmente porque na pandemia a gente fez menos diagnóstico de tuberculose, ou pessoas que estavam tratando pararam de tratar, estavam com medo de sair de casa, de medo de procurar ajuda médica. Muitos serviços também fecharam durante a pandemia, então a tuberculose, que precisa de um tratamento de no mínimo 6 meses, ficou então
sem as pessoas prestarem muita atenção. E aí isso aumentou o número de mortes no Brasil e no mundo inteiro. Então, tuberculose ainda é um problema de saúde. O nosso país tem dimensões continentais, então a gente ainda tem muito caso de tuberculose. E a tuberculose também, Mara, está relacionada com as condições de vida. Então, quando você vive em lugares fechados, com pouca ventilação, muita aglomeração, aquelas situações onde tem 1 ou 2 cômodos e moram 15 pessoas e é uma alimentação precária, a gente vê aumentar o número de casos de tuberculose. Eu fiquei muito impressionada com alguns dos dados que você trouxe aqui pra gente. O primeiro que eu gostaria, né, que você explicasse. Então, é uma doença que ela é transmissível? É possível... Ela passa só existe em pessoas, né? E ela passa de um para outro através das gotinhas que saem do nariz, da garganta, quando tosse, quando espirra, quando fala. E o que é um pouco cruel, sabe, Mara? Não precisa estar pertinho da pessoa. Essas gotinhas infecciosas podem ficar no ar e aí uma outra pessoa entra e respira. E isso acontece mais quando a gente tem uma situação onde tem uma pessoa com tuberculose morando naquela casa, ou uma pessoa com tuberculose dentro do hospital e ninguém percebeu que era tuberculose e não tomou as precauções necessárias. O que são as precauções? Agora, vocês já estão craques, né? É o uso de máscara. Quando a gente põe a máscara em quem está tossindo, não passam as gotinhas. E quando a gente usa a máscara, as gotinhas não entram dentro da gente. Então, a tuberculose, ela pode ser prevenível da gente pegar, e a gente, profissional de saúde, está sempre tratando o paciente com tuberculose. Então, a gente usa máscara e coloca o paciente num quarto onde não tem outras pessoas, né? Agora, quem está em casa precisa, quando tem alguém que fez o diagnóstico de tuberculose, todo mundo precisa testar, porque é comum que a gente tenha mais pessoas em casa com tuberculose quando a gente identifica uma pessoa. E é muito importante, Mara, a vacina da tuberculose é a primeira vacina que a gente dá no bebezinho depois que ele volta da maternidade para casa. Quando o bebezinho nasce, a gente dá a vacina da hepatite lá no berçário, mas quando ele chega em casa, no primeiro mês de vida, ele deve tomar a dose da vacina BCG, que essa vacina protege contra as formas graves, porque eu falei da forma pulmonar, mas nas crianças você pode ter uma forma no corpo inteiro e pode ter uma forma de meningite. Então, a gente logo vacina as crianças para não terem essas formas. Agora, infelizmente, a vacina da tuberculose não protege contra a forma pulmonar. Então, a gente pode pegar a tuberculose mesmo tendo tomado a vacina da BCG. Então, é muito importante quem está nos ouvindo prestar atenção naquela pessoa que não parou de tossir, não para de ter febre, está emagrecendo, isso já está durando pelo menos 2 semanas, precisa procurar ajuda. O tratamento no Brasil, o diagnóstico é gratuito, o tratamento é gratuito, é fornecido pelas UBS, é fornecido pela saúde pública. E o mais importante, Mara, a pessoa começa a tratar da tuberculose, ela se sente melhor. Então, depois de umas poucas semanas, ela abandona o tratamento. Aí ela não vai sarar e a tuberculose vai voltar ainda mais forte. É um erro, né? Então, era exatamente isso a próxima pergunta, né? Que você falou que o tratamento da tuberculose, ele dura aí uma média de 6 meses. Realmente é esse tempo todo? E por que existe esse tempo todo? Porque a bactéria, ela se replica muito vagarosamente. Então, por isso que a pessoa às vezes tem um quadro arrastado, porque a bactéria está se replicando vagarosamente. Isso quer dizer que quando a gente começa a tratar, a gente precisa matar todas. Então, por isso que o tratamento tem que ser bem comprido. A gente começa, hoje está mais fácil, Mara, a gente começa, são 4 remédios iniciais, mas eles estão todos contidos no mesmo comprimido. Então, a gente dá para pessoas adultas de 4 a 5 comprimidos por dia, mas de uma vez só, e depois 2 meses. E depois a gente passa para outro comprimido que tem 2 remedinhos por mais 4 meses, e isso é seguido, né, com segmento. É um tratamento seguro, eficiente, e quem fizer direitinho vai ser curado. Então, tem mais de 80% de cura. A maior parte das doenças não tem tudo essa
essa porcentagem de cura. Então, tuberculose é curável, mas precisa ir ao médico e seguir as instruções. Alguns grupos têm uma tuberculose pior, então são as pessoas idosas, as pessoas que já têm um problema de saúde, principalmente no pulmão, as pessoas que têm problema de imunidade, como por exemplo está tratando um câncer ou tem o HIV, pode morrer. A tuberculose antes da Covid era a doença infecciosa que mais mata no mundo. Agora ela está em segundo lugar, está perdendo para a Covid. E se Deus quiser, as duas vão ficar lá para trás, porque Covid a gente está conseguindo evitar com o uso da vacina, e tuberculose, a estratégia que a gente tem é logo descobrir quem está doente, tratar com eficácia e ver todo mundo ao redor se tem mais alguém que possa estar também com a tuberculose bem no comecinho e já começar a tratar. Sim. Verdade, a gente torce muito por isso, Silvia. Você falou da pandemia, né, e da Covid-19. Eu até estou aqui com uns dados também, relembrando um pouco do que você já falou para a gente hoje. De acordo, né, gente, pessoal, com a Organização Pan-Americana de Saúde, a pandemia da Covid-19, ela reverteu anos de progresso global no combate à tuberculose. Pela primeira vez em mais de uma década, as mortes pela doença aumentaram no mundo. Isso é muito preocupante, né, Silvia, pelo que você está falando, por todas as informações que você está trazendo aqui para a gente hoje. É bem chato mesmo que isso aconteceu. A pandemia trouxe tanta coisa ruim, né, Mara? Muito. E uma das coisas ruins que trouxe foi doenças crônicas ficaram para trás. A tuberculose é uma infecção crônica porque ela demora para a gente curar. E também muita gente vai relevando, então vai vivendo com aquela tosse, vai inclusive trabalhando com aquela tosse, espalhando tuberculose para os seus familiares, para os seus trabalhadores, para os seus colegas de trabalho, sem saber, né? E lembrando, né, que a tuberculose foi uma grande causa de morte no século XIX, no século XX. Nós perdemos o nosso Noel Rosa para tuberculose, ele morreu com 37 anos, olha que judiação. Mas hoje ninguém precisa morrer de tuberculose, porque tem tratamento. Agora, na pandemia, realmente houve, primeiro, uma confusão, né? Algumas pessoas não foram nem diagnosticadas porque se confundiu com Covid. Covid também dá febre, também dá tosse, mas Covid é um quadro diferente. O médico consegue separar a Covid da tuberculose. A pessoa leiga talvez não. Então, quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, precisa lembrar disso. Uma tosse, uma febre que está durando mais de 2 semanas não é gripe comum, não é resfriado comum, não é Covid, precisa procurar, e a gente faz o teste do escarro, a gente faz o teste da radiografia do pulmão e a gente começa a tratar. O tratamento é seguro, o tratamento é gratuito, então não tem desculpa, Mara. Verdade. E Silvia, as pessoas, né, que vivem com HIV, os soropositivos, eles também precisam ter cuidado? Já que afeta o pulmão? Qualquer pessoa com problema de imunidade precisa ter cuidado. Então, a gente fala do paciente HIV porque ainda é bastante comum, a gente tem por volta de 800 mil pessoas que vivem com HIV no Brasil. E, aproveitando o gancho, quem está cuidando direitinho do seu HIV, não está faltando nas consultas, também está tomando o seu tratamento gratuito, que é muito eficiente, essa pessoa pode ficar tranquila, a doença dela está sob controle. O HIV hoje é uma infecção crônica que ainda não temos a cura, mas nós temos o controle. Então, a pessoa HIV que trata direitinho do HIV pode ficar tranquila. Agora, tem aquelas pessoas que às vezes nem sabem que tem HIV ou estão descuidando dessa doença, não estão indo nos seus retornos, não está tomando o remédio direitinho, então ela fica muito fraquinha. Então, ela pode ter uma tuberculose, que é a maior causa de mortalidade nessa população. Mas a gente também tem as pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, a gente também tem pessoas que têm aqueles reumatismos muito graves, que também estão fazendo tratamento com drogas que diminuem a sua imunidade, elas também podem ter uma tuberculose muito grave. E também lembrar das pessoas idosas, das pessoas que têm diabetes, das pessoas que fumam, todas essas pessoas podem ter uma tuberculose mais grave ainda. Mas, de novo, Mara, tem tratamento, mas tem que buscar o tratamento, né? Isso, e fazer ele completo, né? Completar todo o ciclo realmente do tratamento. Isso.
Isso, a gente tem que aproveitar, sabe, Mara? A gente já falou disso outras vezes, mas é muito importante que a gente aproveite o que a gente tem de bom deste país. Nós temos uma saúde pública que funciona para essa doença terrível, funciona para a Covid e todo o nosso programa de vacinação. Você acha que eu não consigo vir aqui e não falar, né, Mara? Que é muito importante quem está nos ouvindo manter a carteirinha de vacinação das crianças em dia. Nós temos o melhor e maior programa gratuito de vacinação do mundo e a gente tem que aproveitar isso. As mamães, os papais ficaram muito atrapalhados com a Covid, algumas carteirinhas de vacina ficaram para trás, está na hora da gente recuperar. Então, quando a gente está voltando se recuperando, se Deus quiser, foi a última onda da Covid, mas não sabemos, então agora está na hora de estar voltando para a escola, está voltando para tudo e vamos vacinar. E todo mundo voltando vacinado, é isso aí, gostei. Isso. Vamos então reforçar aí quais que são os sintomas, os sinais da tuberculose, para que o pessoal que esteja nos assistindo fique atento. Isso, a pessoa fica com febre, uma febre que normalmente é no finalzinho do dia, não é uma febre alta não, Mara, 37,6, 37,8, 38, às vezes a pessoa vai dormir, ela acorda encharcada de suor, esse é um sinal muito importante. A outra coisa, a pessoa vai ficando um pouco mais fraca, aparece essa tossezinha seca que depois ela vai se transformando, uma tosse que não passa com xarope nenhum, vai se transformar em uma tosse mais carregada, ela vai ficando cansada e ela vai emagrecendo, ela vai perdendo a vontade de comer e aí ela vai definhando. Eu não sei se você lembra disso, mas os nossos poetas românticos do século XIX, eles morriam com 19, 20 anos de tuberculose. Eles tinham essa vida boêmia, né? Não se alimentavam bem e não se cuidavam, né? E aí não tinha tratamento. Então a gente perdeu muita gente do mundo artístico para tuberculose, tá? Pois é, então quero que todo mundo aí que está nos acompanhando, nos assistindo, fique bastante atento, né, a todas essas informações que a Silvia está passando aqui para a gente. E caso você tenha sentido ou sinta algum desses sinais, sintomas, buscar o quanto antes uma unidade de saúde, né? É isso mesmo. A gente também tem que aproveitar isso. A gente tem as pessoas que às vezes não conhecem, né? A gente que conhece um pouquinho a vida nos outros países, a gente sabe que o quanto que é precioso o que a gente tem aqui, que a gente tem os postos de saúde, as pessoas são treinadas, tem treinamento constante para que a gente possa puxar, tratar essas pessoas, fazer esses tratamentos totalmente gratuitos, fazer esses exames totalmente gratuitos. Não é assim em todos os países não, gente. Então a gente tem um programa que funciona, o Programa Nacional de Controle da Tuberculose. Então bora aproveitar, né, o que a gente tem de bom, que está acessível para todo mundo, né? Então vamos nos cuidar. A gente ainda, infelizmente, tem muitas mortes por tuberculose. As pessoas negligenciam os sintomas iniciais, quer dizer, não prestam muita atenção e às vezes quando nos procuram já estão no estado mais avançado. É isso. Maravilhoso demais, Silvia. Obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Tão fofa. Aí eu tava com saudade, viu? Eu também, eu vi falando que cadê a Mara? Tô aqui, vamos marcar as próximas. Obrigada, viu, desde já. Muito obrigada. Beijo. Bom dia pra você. você. Com Deus. Você também. Tchau, tchau. Muito fofa, tchau, gente. Essa é a Silvia Fonseca, ela é infectologista do Apvida e trouxe aqui um leque de informações. Foi uma aula praticamente que a Silvia nos deu aqui sobre tuberculose e a importância da gente não ignorar os sinais e sintomas. Sentiu algum, né, dos sintomas que a Silvia falou aqui? Inclusive, essa entrevista vai ficar disponível daqui a pouco lá no nosso YouTube. Você vai poder reassistir quantas vezes você quiser. Já busca logo uma unidade básica de saúde. Tem tratamento, o tratamento ele é gratuito e quando você fizer o tratamento, faça ele completo, tá certo? Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta para falar sobre alopecia aqui no estúdio. Eu volto já.